Irmãos e irmãs, hoje estamos celebrando a solenidade do Sacratíssimo Coração de Jesus, padroeiro de nossa paróquia. A igreja inteira celebra este dia com solenidade. Nesta sexta-feira, lembrando que foi numa sexta que este coração de Jesus foi aberto como fonte inesgotável de graça e de amor. Nós nos preparamos para este dia com um tríduo. Celebrando esse tríduo, fomos preparando o nosso coração para uni-lo ao de Jesus e tomamos um tema: Ele nos amou. Jesus, Ele nos amou. Tomamos, inspirando-nos numa carta encíclica, a última que ele escreveu, o Papa Francisco. Dilexit nos, amou-nos. Este é o título da carta, que por sua vez se inspira na carta aos Romanos. Ali diz que Jesus nos amou. Naquela parte em que se diz: quem nos separará do amor de Cristo? Nudez, tribulação, morte, os anjos, as dominações, com a afirmação: ninguém nos separará do amor de Cristo. Em tudo isso somos mais fortes, porque Ele nos amou. Por causa daquele que nos amou, nós somos mais fortes do que perseguições, espada, fome, nudez, morte. Somos mais fortes do que o céu e a terra, porque Ele nos amou, por causa daquele que nos amou. Assim está escrito ali no capítulo 5 da carta aos Romanos. E por isso nós nos inspiramos nesta lindíssima encíclica do Papa Francisco, que traz para a igreja uma reflexão sobre o amor humano e divino do Sagrado Coração de Jesus. É um tesouro preciosíssimo. Nós, seguramente, em nossa paróquia, teremos ainda mais ocasião de voltarmos a este texto de Papa Francisco, da encíclica Dilexit nos, porque realmente nos mostra este amor de Jesus Cristo que se derrama em nosso coração. Meus irmãos e irmãs, Ele nos amou. Por isso, em tudo, somos mais fortes. É esta certeza, essa convicção interior, esta experiência que nos sustenta na vida, que dá sentido à nossa vida, que tudo realiza. Ele nos amou. Se nós realmente fizermos esta experiência, tudo na nossa vida se ilumina, todos os caminhos se abrem, todas as dificuldades são superadas. E não tanto porque as coisas exteriores mudam, mas porque nós, com esta experiência, estaremos cheios de segurança. Aquela segurança que é manifestada no Salmo: mesmo que eu passe por vales tenebrosos, mesmo assim eu não temerei, porque o Senhor está comigo, porque Ele nos amou. É essa experiência, meus irmãos e irmãs, que sustenta, como eu já disse, a nossa própria vida e que tudo ilumina e tudo orienta. A ausência desta experiência, ao contrário, faz de nós pessoas sem esperança, sem rumo, sem direção. Mas o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. E o Senhor não esperou que nós, primeiro, dessemos alguma prova de que merecíamos este amor. Ao contrário, foi Ele quem deu esta prova de amor. Quando éramos inimigos de Deus, quando éramos ainda pecadores,
Não como quem, por heroísmo, dá a vida por uma pessoa boa, por uma pessoa justa. Mas nós ouvimos, quando éramos ainda pecadores, Ele nos deu o seu Filho. Esta é a prova de que Deus nos ama. Assim nós escutamos na segunda leitura. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado, e este amor é testemunhado porque Jesus deixou o seu coração ser traspassado quando éramos pecadores. Morreu por nós naquela sexta-feira que nós celebramos com penitência, diferente dessa que celebramos exatamente a obra da redenção com solenidade. Por nós, nosso Senhor morreu quando éramos pecadores, inimigos de Deus. E agora nós fomos reconciliados pelo sangue precioso de Cristo derramado na cruz, nós fomos reconciliados com o Senhor. Ele nos amou. Mas observemos que nós dizemos nos amou e pode não entrar na nossa vida concreta. Em outra ocasião, São Paulo não diz nos amou, não coloca no plural. Ele diz, Jesus se entregou por mim. A nossa fé é uma fé comunitária. Nós recebemos essa graça da igreja, mas ela não é comunitária como massa ou no anonimato. É uma fé que diz respeito a mim pessoalmente. São Paulo não diz simplesmente que Jesus se entregou por nós. Ele chega a dizer, ele se entregou por mim. E cada um é chamado a fazer essa experiência por mim. Não como um rebanho, mas como alguém que precisa se sentir amado. É este o sentido da parábola que nós escutamos de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo, se alguém perde uma ovelha de 100, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu. Provavelmente, nós com um pouco de sinceridade diríamos, não, porque não é racional, não tem sentido. Ainda mais no deserto. É interessante que essa versão de Lucas coloca uma situação pior do que a outra, porque se nós dizemos que a impressão que dá é que deixa as 99 em segurança para ir buscar a que se perdeu. Não. O Evangelho está dizendo, deixa as 99 no deserto e vai buscar a que se perdeu. Quem faria isso? Quem faria isso? Porque deixar as 99 no deserto significa deixá-las sujeitas aos perigos. Não é para fazer a conta. O que nosso Senhor está querendo dizer aqui é que uma ovelha vale tudo. Uma ovelha vale tudo. Eu sei, meus irmãos e irmãs, que a palavra que nós escutamos hoje já é tão rica, mas se nós fazemos algumas relações com outros textos, nós podemos entender mais ainda. Tem uma outra parábola que nosso Senhor conta, que nós conhecemos como a parábola da pérola preciosa. O comerciante que tudo vende para comprar uma pérola. Estamos muito bem acostumados a interpretar que somos nós que deveremos deixar tudo, vender tudo para comprar a pérola, quando na verdade não é assim. A pérola somos nós. Quem deixou tudo, quem tudo vendeu, quem tudo entregou, foi Jesus para nos comprar. São Pedro escreveu que nós fomos comprados não por metais perecíveis, mesmo que para o mundo sejam chamados de preciosos, como ouro e prata, mas nós fomos adquiridos para Deus pelo preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que deu o seu Filho por amor,
Também pergunta São Paulo: não nos daria tudo? Quando nós escutamos, portanto, este evangelho de uma ovelha só, a quem o Senhor vai buscar, e não porque nós nos sentimos ovelhas desgarradas, mas quando nós entendemos o que nosso Senhor está dizendo e que nós somos esta ovelha, como nós somos esta pérola preciosa, a quem Deus compra doando tudo o que é, nós então fazemos uma experiência de amor. Nós somos esta ovelha. A primeira leitura, que é a profecia desse bom pastor, fala de como o próprio Deus vem apacentar as suas ovelhas. Mas é interessante como no final aparece que esse Senhor pastor que vem cuidar de suas ovelhas vai especificando, vem procurar a que está perdida, conduzir a extraviada, enfaixar a perna quebrada, fortalecer a doente, vigiar a gorda e forte. Observemos como é interessante. Não como um rebanho informe, uma massa anônima, mas com a especificidade de cada uma. Ao doente o Senhor cuida como doente, a fraca como fraca, a gorda como gorda, a perdida como perdida. Ou seja, a experiência de o amor que nós somos chamados a fazer é uma experiência na situação em que nos encontramos. O amor que nosso Senhor tem por nós, meus irmãos e irmãs, não é um amor abstrato. E quando nós celebramos a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, que nos amou, nós estamos falando desta profundidade. É na encíclica que o Papa enfatiza esse aspecto da profundidade, da intimidade. E diz: o mundo está sem coração. É o mundo da superficialidade. É o mundo que sente somente na pele. Às vezes até usamos a expressão sentir na pele. Quem sente na pele não sabe o que é amor, porque isso é superficialidade, epiderme, não é coração. Coração é profundidade, é interioridade, é unidade, é o lugar onde nós decidimos a nossa vida, onde nós fazemos as nossas escolhas. Amar não é sentir um arrepio na pele, não. Amar é mais do que isso. Amar é uma entrega de vida. Não é na pele que se manifesta o amor, mas na profundidade das nossas escolhas, das nossas decisões e do que nós fazemos. E é sem coração este mundo. E o que hoje a igreja, propondo a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, quer nos dar, é esse retorno àquilo que unifica o ser humano, essa profundidade de vida, para que nós sejamos realmente, irmãos e irmãs, instrumentos desta graça. Mas isso será possível se nós realmente nos sentirmos amados. O Senhor nos ama. Se nós não sentimos amados, nós ficamos cheios de insegurança. É impressionante ver hoje em dia como o mundo se tornou uma massa de indigentes de sentimentos. Nós vivemos mendigando sentimentos. É uma tristeza. Quem vive como mendigo atrás de sentimento é porque nunca foi amado. Melhor, embora amado, nunca percebeu este amor. Ele nos amou, meus irmãos e irmãs. Mas isso não quer dizer que imediatamente eu me sinta amado. E quando essa experiência não é feita, a vida humana percorre caminhos muito perigosos, difíceis, de insegurança, de ciúme, de inveja, que leva inclusive à violência e a tantas outras coisas. É por falta, não de que você ame em primeiro lugar, mas de que você se sinta amado.
E nós precisamos fazer essa experiência. Se nós hoje, escutando a palavra de Deus, dizendo que Deus demonstrou o seu amor enviando o seu Filho, nós pensamos, eu me sinto amado por Deus. Se eu não me sinto amado por Deus, eu preciso fazer uma oração para que o Senhor revele este amor e você realmente se sinta amado. Quem for amado por Deus no seu coração, experimentar isso, sentir, perceber, compreender, adquirirá uma segurança na vida que ninguém pode quebrar. Não é a ausência de fraqueza. Deus nos ama quando somos fracos, mas é que na fraqueza nós não desanimamos. Para entendermos isso, meus irmãos e irmãs, o amor que o Senhor nos deu não é abstrato, nós podemos tomar alguns exemplos da Sagrada Escritura, porque talvez assim nós podemos nos colocar, como aquelas ovelhas que aparecem na primeira leitura, doentes, com a pedra quebrada, perdidas, ou fracas e assim por diante. Para saber como Jesus amou, se nós pudéssemos ouvir o testemunho daquela adúltera que ia ser apedrejada, aí nós saberíamos o que é amor. Porque quando todos a trouxeram para apedrejá-la, depois ela ficou sozinha com o Senhor. Mesmo que tivesse alguém por perto, ela estava sozinha. Aquela mulher sabe o que é ser amada. Quando ela ouviu Jesus lhe dizendo, eu não te condeno, vá em paz, não voltes a pecar. Aquela sabe o que é amor. São Pedro sabe o que é ser amado, quando no meio das suas dores, do tumulto, dos insultos, das ofensas, da turba de soldados, ele foi atingido pelo olhar de Jesus, exatamente no momento em que ele o negou. O Evangelho diz assim, e Jesus olhou para Pedro, e ele se lembrou do que Jesus tinha dito, e chorou amargamente. Naquele momento, até aquele dia, São Pedro não sabia o que era ser amado. Aquele olhar de Jesus lhe deu um amor que depois ele pôde testemunhar naquele diálogo após a ressurreição. Simão, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E por que agora ele tem essa segurança? É porque ele foi penetrado com uma flecha por um olhar de amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não amou a humanidade, meus irmãos e irmãs. Ele amou Pedro. Ele amou aquela adúltera. Poderia nos dizer o que amou aquele malfeitor que estava crucificado com Jesus, que olhou para Jesus e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E escutou de Jesus, pensamos, olhando também para ele, tu estarás comigo no paraíso. Aquele sabe o que é ser amado. Observemos, Jesus não disse, tu estarás no paraíso. Meus irmãos e irmãs, às vezes nós pensamos na nossa fé como dizendo, eu quero ir para o céu. Mas se nós não entendemos isso, eu não quero ir para o céu se não for para estar com Jesus. Aliás, o céu é Jesus. Tu estarás comigo. Quem fez essa experiência, quem escutou esta palavra de poder dizer, o Senhor está comigo, teve a vida transformada. Estarás comigo. Esse sabe o que é ser amado. Meus irmãos e irmãs, hoje nós celebramos o amor de Jesus, mas não celebramos o amor de Jesus por uma humanidade genérica. Poderíamos até agora multiplicar. Aliás, São Paulo também sabe o que é amor. E é por isso que ele diz, ele se entregou por mim, Paulo. Agora,
Você pode dizer isso? Você se lembra do dia em que você pode dizer: hoje Jesus me amou? Se você não tem uma lembrança em que você possa dizer: ali Jesus me amou, você ainda não sabe o que é o amor de Jesus. Você está falando de um amor abstrato, genérico. Quando foi que Jesus lhe amou? Quando ele morreu na cruz? Não foi quando ele morreu na cruz. Se você está fazendo sua memória do passado, isso não é sua experiência. Esta foi a experiência do bom ladrão. Esta foi a experiência do centurião, mas não foi a sua. Em qual momento da sua vida, meus irmãos e irmãs, você se sentiu amado, amada por Deus? Um só é suficiente para transformar a vida de uma pessoa. Inclusive da pessoa que tem um coração mais endurecido. Um só. Nós somos felizes quando podemos fazer uma lista imensa das expressões do amor de Deus. Foi quando o Senhor me curou, foi quando o Senhor libertou alguém da minha família, foi quando eu estava no desespero e o Senhor me atraiu para a igreja. Quando foi que Jesus lhe amou? Quem ainda não sabe responder com o coração comovido, o dia em que Jesus lhe amou, ainda não sabe o que significa a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E esta palavra, amou-nos, é uma palavra vazia. Jesus lhe amou. Precisamos insistir nisso. Isso transforma a vida, isso cura, isso muda. Isso dá sentido a tudo. Isso dá sentido à renúncia de coisas boas e principalmente à fuga do pecado e de tantas outras coisas que fazem parte da nossa vida. Quando foi que Jesus lhe amou? No dia em que alguém faz essa experiência, a chave gira e você começa a enxergar o mundo de outro modo, a partir do amor. E aí você começa a fazer perguntas diferentes sobre a sua vida. As pessoas que estão, por exemplo, em grande angústia, sofrimento, sem sentido na vida, como hoje infelizmente está tão comum, costumam fazer uma pergunta. Se fazem uma pergunta: para que viver? Eu sei que muitos de vocês já se encontraram com pessoas que disseram: por qual motivo viver? Para que viver? Para que serve a vida? Quem sou eu? O que é que eu estou fazendo aqui? E a sensação de uma vida inútil. Meus irmãos e irmãs, não adianta ninguém se esforçar para responder a esta pergunta: para que viver? Se antes não puder responder: para quem viver? A pergunta mais importante do que para que viver é: para quem viver? Isso é porque o amor que nós recebemos, ele se transforma em nós, em amor que nós damos. Para quem Deus viveu, para quem Jesus viveu, viveu para nós, para mim e para você individualmente. E me sustentou na vida. Para saber se eu estou amando e que a minha vida tem sentido, eu não devo perguntar: para que eu existo? Porque isso significa utilidade. E a grande dificuldade da experiência humana de amor é a impressão de que as pessoas não nos amam, as pessoas nos usam. Eu sirvo para alguma coisa, eu sou útil. Eu, como sacerdote, talvez seja útil para os paroquianos. No dia que eu não for mais útil, serei descartado. Nós estamos em uma sociedade exatamente do descartável. As pessoas que não são úteis são descartadas. Se a resposta que eu tenho que dar à minha vida é: para que eu vivo? Eu estou falando de que eu tenho somente uma função, uma utilidade. E quando essa utilidade desaparecer, eu serei descartado. Mas no dia em que eu puder responder: para quem eu vivo? Eu jamais serei descartado. Porque eu não estou baseado no outro, mas no amor que eu recebi
e no amor que eu estou dando. Para saber se você ama, para saber se é amado, é preciso agora descobrir quando foi que eu fui amado. Eu fui amado mesmo por alguém, mas por Deus não deveríamos ter nenhuma dúvida, embora nem todos fizeram esta experiência. Para saber quando, concretamente. É preciso fazer esse exercício, não sei se dá tempo fazer agora, de lembrar quando foi amado. E para saber que você ama, é preciso você ter condições de responder para quem você vive. Se não tiver alguém, meus irmãos e irmãs, a vida realmente é muito sem sentido. Tem alguém que você diz, para esta pessoa eu vivo. É bom sempre que nós temos o ótimo exemplo das mães que têm mesmo a coragem de dizer, eu vivo para os meus filhos. Se não tiver ninguém para quem você vive, você não sabe o que é amor. Porque amar é ser de alguém, não é ser para si. E Jesus foi assim, ele não foi para si, ele foi para nós. Só ama quem é de alguém. Mas só pode ser de alguém quem se possui. Portanto, quem é amado. Porque, se não for assim, eu não posso me doar. Eu só posso dar o que é meu. Se eu não tenho a experiência do amor, eu não posso dar. Então, quem faz a experiência do amor se possui. Quem faz esta experiência pode doar-se. É assim que nós queremos viver esta experiência de nos sentirmos amados, como única ovelha, não como rebanho, como única pessoa, como ladrão, como a pecadora, como São Pedro, como São Paulo, como São Francisco, como todos os santos. Quem fez essa experiência de amor se tornou santo. Não tem jeito. Quem ama se torna santo. Quem é amado se torna santo. E por isso que nós queremos fazer esta experiência de amor. Foi longo, mas o esforço era para dizer que depois cada um faça exercício. Para que nós não celebremos superficialmente o Sagrado Coração de Jesus e saiamos daí dizendo, Deus ama a humanidade. Não, Deus não ama a humanidade, porque a humanidade não existe. O que existe são homens e mulheres. A humanidade é você. Você sozinho é a humanidade inteira. Então Deus lhe amou. E por isso ama a humanidade, porque ama cada um individualmente. Mas, se você foi amado, você sabe identificar os momentos deste amor. Minha insistência é para que você lembre disso. Se seu marido lhe ama, você sabe o dia que ele lhe amou. Foi no dia que ele trouxe aquele presente que você disse, realmente ele sabe agradar o meu coração. Se a sua namorada lhe ama, você sabe em qual dia você descobriu isso. Poderia ser diferente com Jesus? Se você sabe mesmo, tem a coragem de dizer o dia em que Jesus lhe ama, então você realmente fez essa experiência de amor. Se não sabe, procure, você vai encontrar. Porque ele lhe amou. É que você ainda não se deu conta, não percebeu, não reconheceu esta experiência. Tem um santo da igreja, podemos dizer contemporâneo, São John Newman, que é citado por Papa Francisco naquela encíclica, que tinha como lema, o coração fala ao coração. E ele fez uma oração, e esta oração está naquela encíclica. E é com esta oração de São John Newman que eu quero concluir essa reflexão. Ele reza ao Sacratíssimo Coração, dizendo assim, ó coração sacratíssimo e amorosíssimo de Jesus, estais escondido na Sagrada Eucaristia e continuais a bater por nós. Eu te adoro, então, com todo o meu melhor amor e temor, com o meu carinho fervoroso, com a minha vontade mais conquistada e resolvida,
Ó meu Deus, quando tu te rebaixas a sofrer, para que eu possa receber-te, para comer e beber a ti, e tu, por um tempo, fazes a tua morada dentro de mim. Ó, faça meu coração bater com o teu coração, purifica-o de tudo o que é terreno, de tudo o que é orgulhoso e sensual, tudo o que é duro e cruel, de toda perversidade, de toda desordem, de todo amortecimento. Então encha-o de ti, que nem os acontecimentos do dia, nem as circunstâncias do tempo possam ter o poder de perturbá-lo, mas que em teu amor e temor possa ter paz. Amém.